Olha só. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Bom dia. Bom dia. Nosso cafezão com Jesus. Já garantiu seu café. Olha só quem tá aí. Arthur, colo de Deus. Aí sim, meu brother. Bom dia. Tamo junto. Tiago, bom dia. Cauane. Yasmin, Dalécio. Bom dia. Nossa, nós já somos 120 pessoas em 6 e 4. Uau. Bom dia, Ícaro, colo de Deus. Laís Martins. Aí sim, galera. Vamos chegando. Vamos dando aquela compartilhada. Entrar na live no compartilhar é mancada, hein? Buenas, Rai, Fernanda. Compartilha aqui, ó. Clica no aviãozinho aqui, neste avião de papel, e envia aí pelo menos para 50 pessoas. Clica no aviãozinho, vai aparecer as pessoas aí do seu Instagram. Você seleciona e envia. Seleciona e envia para os seus amigos. Bora então, a paz, bom dia, Luana, Cirlânia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E esse clássico de fundo aí, brabo, velho. Worshipeira instrumental, hein? Descobri e gostei. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos entrar no mistério de Deus hoje, aleluia. Será que o Rafinha já acordou? Já tá aí na área? Será? Se manifesta aí, Rafinha. Liturgia que está fixada do dia 13. Ixi, pior que é mesmo, hein? Pior que é mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu? Oh my God. Vou alterar aqui. Acho que deu um pequeno bug. Mas vamos compartilhando aí por enquanto. Vou alterar aqui a liturgia. Obrigado por ter falado aqui. Não sei o que aconteceu. Foi algum bug. Porque eu tinha alterado a liturgia correta. A primeira leitura pode abrir em Hebreus 3. Hebreus 3, versículo de 7 a 14. Não sei o que houve. Não reparei. Desculpa, gente. Já está na live o Rafa. Fechou. Cafezinho bom, hein, Vini? Esse cafezinho aqui é maroto, hein? Vinão que fez. Salmo 95, 94. Só vou alterar aqui e já chamo o Rafa, então. Salmo 94, de 6 a 11. E Marcos 1. Marcos 1, 40 a 45. Vamos lá, come on. Vamos compartilhando. Então, gente, sobre o café com açúcar ou não. Estive conversando com uma personal trainer e ela me passou algumas dicas. E ela me disse: Rafael FD Brito. Pronto. Agora vai. Já vou chamar ele aqui. Rafa. Já vou falar sobre o café, tá? Deixa eu só chamar o Rafa aqui. Rafa. Aí ela me falou que o problema da saúde não é o café com açúcar. O problema da saúde é o excesso. É a quantidade de alimentação.
A quantidade de alimentação e o excesso, né, do doce. Como eu disse a ela, eu não sou é, viciado em doce. A única coisa que eu não consigo, é muito ruim, não é que eu não consigo, consigo, eu tomei 3, 4, 5 dias café sem açúcar, mas é muito ruim. Aí perde até o gosto de tomar café. Aí eu falei, não, pelo menos no café. Só que suco, sem açúcar, refrigerante eu evito, doce, sabe? Então, o café tem que ter uma pitadinha de sacarose, senão não dá. O que aconteceu, gente? Tá travado? Ixi, Maria. O que tá acontecendo, meu povo? Delícia, não dá. Não dá, minha gente. Muito ruim, não tem gosto de nada. Gosto de aguardente. Ah, não, não dá pra mim. Tentei várias vezes, mudei o café, fiz de tudo. Não dá. Muito ruim. Aqui tá normal. Isso, açúcar não faz quando temos a sabedoria. Como graças a Deus eu tenho a sabedoria, então não faz mal para mim. Deus é mais de café sem açúcar. Deus é mais do que o café sem açúcar, com certeza. Quando eu tiver a capacidade de dormir no meio da live, sabe, você não senta para assistir a live, né, coração? Aí você me quebra. Você tem que sentar na mesa, colocar o caderninho, pegar a caneta, pegar a Bíblia. Ó, aí sim, hein, Dani Souza. Dani Souza tá queimando, hein? Alê Santos de madrugada, agora Vinão e Rafinha. Tá normal, mas eu não tô conseguindo que o Rafa entra. Rafa, tenta sair e entrar de novo. Eu não tá conseguindo. Tipo, não tá conseguindo colocar você pra dentro aqui, meu povo. Entendi. Mas tem que sentar numa cadeira dura. Se senta num sofá, por exemplo, vai ficar confortável. Aí, sono vem e tchau. Vinão, quero pedir oração pela minha coluna. Aleluia, meu povo de Deus, aleluia. Lavassura e canta, labarabas. Eita, nós, já assim, já de Já, manhã? já, não, já tem que estar queimando, pô. O que que tá Ô, queimando? tá doido, Rafinha? Eu tava tentando entrar também, não tava conseguindo nem solicitar pra você. O Instagram de vez em quando dá uns bug louco. Rafinha, fala pra mim sobre o café com açúcar. Fala pra galera aí. Que é de boa, fala que é de boa. Tomar café com açúcar? É a Jonete tá na área, ó. Joana de Paula. Beijo. Joana é a melhor que a gente tem, velho, sério. Nossa Ela é, cofundadora, braba. ela é brava. Pode tomar Quem vai café com, queimar? pode tomar café com açúcar sim, não tem problema não. Oh, na vassoura e canta. Ô, Rafa, eu juro pra você, juro pra vocês. Cara, eu tentei, de verdade. Fiquei lá, lutei, mas é muito ruim. Não tem gosto de nada, não tem sabor. E aí eu mudei vários cafés. Pode ser o café mais top da galáxia, mas não vai. Não tem sabor. Eu não Então é gosto melhor de não café. tomar. Café Não. eu tomo forçado, porque eu não gosto do gosto do café. Mas tá bom. Bom dia, gente. Estamos Bom aqui. dia. Que homens lindos. Glória a Deus. Amém. Gente, então, vamos fazer aquela atividadezinha logo de manhã. Clica no aviãozinho. Clica no avião, vai aparecer as pessoas do seu Instagram. Seleciona aí pelo menos 50 pessoas e dispara. Dispara esse avião e sobe o coração aqui, ó. Quanto mais você sobe o coração, mais você notifica as pessoas que já estão online. Isso mesmo. Vini, você toma açúcar. É, mais ou menos isso, Lívia. Mas pelo menos dá bom, dá bom, dá bom. Não Muito gosto de bom. café. Tá, beleza. É Adriano. Hum, Diferenciado, amigo. Amo vocês. Top. Fechou então, Rafinha. Vamos iniciar. Vamos. Bora. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Filho do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os Enche os corações dos corações vossos vossos fiéis, fiéis. com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Você pode começar lendo Hebreus pra gente? Bora. Hebreus 3:7. Isso, diz assim: Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo minha prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei, sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se de Deus, do Deus vivo. Antes animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se pode dizer hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uau. Ontem nós falávamos, no finalzinho da primeira leitura, né? Hebreus 2:18, que Jesus, ele sofreu, ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Jesus, ele também sofreu tentação, né, no deserto. Uhum. O diabo também tentou Jesus como ele tenta nós todos os dias, né? Eu costumo falar, que é uma verdade, né? O Rafa pode falar muito melhor sobre anjos, que ele é o bichão dos anjos. Lúcifer é um anjo, não é, Rafa? Ele é um anjo, ele era uma criatura que alegrava o céu, né? Com a sua alegria, com sua musicalidade, né? Fazia festa no céu. Só que ele queria poder, né? Subiu para a cabeça, todo mundo lá, sei lá, elogiando ele, não sei, todo mundo muito, muito próximo dele, só que aí ele não conseguiu administrar o poder, a fama, sei lá. E aí ele queria se igualar ao Criador, né? Mas a palavra de Deus diz que o discípulo não é maior que o mestre, né? Deus é o mestre, né? Deus é o Criador, ele é criatura, eu sou criatura, você é criatura. Ele era criatura, só que ele queria se igualar a Deus ou ter mais poder que Deus. Só que como Deus é um pai que dá livre-arbítrio, né? Que ele foi para a liberdade que ele manda o seu filho, ele deu livre-arbítrio para ele. E, né, ele decai, né? Ele foi precipitado, ele e uma terça parte dos anjos. E eles estão aqui, né? Nessa terra aqui onde nós estamos habitando. Por isso que a tentação é tão monstra 24 horas. Eles não dormem, né? Eles são anjos da luz. Enquanto nós somos meros carnais humanos. Por isso que a gente às vezes usa a palavra trouxa, mas às vezes a gente é trouxa mesmo. Porque a gente sabe que é uma obra deles, né? De uma terça parte. Só que a gente tem duas terça partes dos anjos. Até queria que você entrasse nesse mistério. Porque foi um download que baixou esse dia, que a gente tem duas terça parte ao nosso favor dos anjos. A gente tem a milícia celeste, a gente tem o arcanjo, os querubins, tem a Virgem Maria, tem o céu inteiro a nosso favor e a gente consegue dar mais voz para um terço dos anjos decaídos. Por que isso na nossa humanidade, Rafa? Primeira coisa, porque o nosso coração, como diz aqui a primeira leitura, é um coração que tem uma tendência a desviar-se do caminho e a olhar a circunstância do deserto, a circunstância da fome e da sede e esquece quem está com a gente no deserto. Você pode estar no paraíso, mas Adão pecou no paraíso, ele não pecou fora do paraíso. O coração dele se afastou de Deus dentro do paraíso. Ele tinha tudo lá. Lúcifer também.
não é o lugar. Eu tenho falado muito isso pro pessoal da live do meio-dia e 12, né? Não é o lugar que vai dizer, vai ditar para você o que você faz e o que você é. É quem é a tua companhia. Não é a tempestade que move o meu barco e o meu coração ao mesmo tempo. É quem está dentro do barco comigo. Então, assim, nossa série é Caráter, e hoje eu quero falar um pouco sobre a virtude da constância e por que muitas vezes nós somos inconstantes. Se você pegar bem essa primeira leitura de hoje, aqui o autor da carta aos Hebreus, que provavelmente foi Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Essa carta muitas vezes, por muito tempo, foi atribuída ao apóstolo Paulo, mas não foi Paulo que escreveu essa carta. Hoje já é um consenso comum, a tradição antiga vai dizer que é Barnabé que escreveu, porque Barnabé era sacerdote, então é uma carta direcionada aos sacerdotes, ela é sacerdotal, tanto que ela vai falar o tempo inteiro de Jesus sacerdote, sumo sacerdote, enfim. Mas aqui está falando sobre um coração transviado. O que é um coração transviado? Um coração transviado é um coração que não está alinhado. Ele é desviado. É um coração que caminha fora da linha do trem. Ora, o trem, se não está na linha, ele não caminha. Ele engana-se a si mesmo que está caminhando, mas ele não caminha. O coração transviado é um coração inconstante. O coração transviado é um coração que muda, dependendo das circunstâncias. E aí, se eu não tenho um coração alinhado, eu também, nos meus relacionamentos, na minha vida com Deus, com os homens, eu vou ser aquilo que Zygmunt Bauman chama de sociedade líquida. Eu vou me adaptar, eu vou me mudar conforme as circunstâncias. Na verdade, as circunstâncias mudam a minha vida. E mudam o meu direcionamento e mudam as minhas intenções. Se hoje eu estou bem bom, eu sou uma pessoa. Se amanhã eu estou na prova e eu preciso de ser apertado por alguém, eu vou me adaptar àquela situação para que a pessoa possa me aceitar ou para que eu possa ser aceitado de determinada forma. E assim vai. Então, a primeira leitura aqui, ela chama a atenção para que nós não sejamos como os israelitas, que ao sair do Egito, saem com o coração cheio de esperança, que Deus está libertando depois de tudo que eles viram, mas quando chega a primeira provação, eles começam a duvidar, começam não somente a duvidar, mas também a reclamar. Foi tão forte aquilo que aconteceu no deserto, nas águas de Mara e Meribá, que marcou a história de Israel, tanto quanto foi marcada a história da própria saída do Êxodo. Se você for ver o livro do Salmo, as leituras dos profetas, sempre vão falar assim, ó, toma cuidado, para vocês não voltarem de novo aquele dia em que vocês me provaram no deserto, tempo que vocês murmuraram no deserto. Enfim, por quê? Porque quando você entra nessa realidade de um dia você é grato a uma pessoa. E aí quando você acha que faltou aquilo que você queria, você começa a falar mal dela. A pior coisa, na verdade, às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão é a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é você negar aquilo que Deus realizou na tua vida e você dizer, não quero mais, vou mudar de direção. É ser um coração desalinhado com aquilo que aconteceu. Portanto, a virtude da constância, da perseverança, que na verdade todas são virtudes menores ligadas à virtude da fortaleza, é muito importante para nós, porque a fortaleza, a virtude da fortaleza, que é um dom de Deus, vai me ensinar a permanecer na constância e não importa as circunstâncias. Então por isso você tem muitas vezes a tentação, e todos nós temos a tentação, a gente tem que ser muito sincero, gente. A gente é tentado a ser inconstante nas coisas. Você faz um propósito, a primeira coisa que eu sempre brinco, você faz um propósito aí de poder, no começo do ano, chega no final do ano, você nem lembra mais os propósitos que você fez no começo do ano, porque a gente é inconstante.
A gente é o antropos, né? Aquele que esquece. O ser que esquece. E aí, mas isso se agrava quando a gente começa a tratar, a viver esse relacionamento com Deus e com os outros. Quando você começa, por exemplo, a com você é uma pessoa, com o outro você é outra pessoa, e aí você vai se adaptando às circunstâncias, você vai se adaptando às situações, as situações vão moldando você, em vez de você ser você nas situações. Então o que a primeira leitura está falando aqui, e Barnabé está falando aqui, é o seguinte: tomem cuidado para que vocês não se tornem como aqueles israelitas que no deserto, quando a porca torceu o rabo, se esqueceram do milagre, se esqueceram de Deus e ficaram na ação de Deus e esqueceram daquele que age. Porque, irmãos, eu posso muito bem viver a minha vida buscando milagres, buscando respostas, buscando tudo. Eu nunca vou encontrar. Eu vou falar, é pesado aqui, hein? Quem procura milagre nunca vai encontrar milagre. Vai encontrar sensações. Quem vive de milagre, quem vive de sensação, quem vive de obra, por exemplo, o colo de Deus, aliança de misericórdia. Se eu ficar olhando só pro carisma, obra, 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 missão, 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 já era. Perdi minha vocação, velho. Eu não tô na aliança, você não tá na colo de Deus porque você tá no... Porque você... Não é o carisma que te santifica. O carisma é o lugar onde Deus te plantou. E Deus pode mudar você quando Ele quiser. Deus pode fazer o que quer com você, porque você é uma planta. O que faz crescer? O que faz crescer? É a água que cai do céu. Não é... Olha que louco. É a água que cai do céu. Quem faz cair água do céu é o Senhor. E quem que faz a semente ter a força para brotar e se superar debaixo da terra? Deus. Depende do agricultor? Depende de quem arou? Depende de quem plantou? Depende de nada. O reino do céu é comparado ao homem que plantou e ele vai dormir. Independente dele, cresce. Então a gente tem que tomar cuidado, é assim, ó. O meu coração, eu tenho colocado ele como que eu tenho vivido nele, como que eu tenho me relacionado. E aí ele vai dizer assim, ó, versículo 12: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Por que nós nos afastamos de Deus? Muitas vezes. Por que Adão afastou-se de Deus? Adão afastou-se de Deus porque o seu coração deixou de ser aquilo que ele era. Adão se perdeu no paraíso porque ele quis ser aquilo que ele não era e ao mesmo tempo ele era. A serpente, quando enganou Eva, enganou Adão por primeiro. Porque quem era mais velho era Adão. O homem é o guardião da sua casa, é o homem que tem que proteger sua esposa, é o homem que tem que cuidar da sua prole. É ele que traz o alimento. Aí eu te pergunto, por que Eva foi tentada? Porque Adão não cuidou da sua casa. Eita, pai. Putz. Quando o apóstolo Paulo diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Não tem nada a ver da esposa ser a empregada do cara, ou viver debaixo tá bom. Não é isso. Submissão é estar debaixo de uma liderança. Porque o marido é líder na sua casa. Tem um monte de homem frouxo. Eita. Canalha, safado, sem vergonha, que joga a responsabilidade que ele tem que ter nas costas da esposa. Vai pro boteco, vagabundo, e não fica em casa. Vai jogar bola, faz o que tem que fazer lá fora com seus amigos e não faz o que tem que fazer aqui. Aí tem um monte de frouxo, de homem frouxo, que tá querendo casar. Não consegue casar por quê? Porque não é casa.
Nossa Senhora. Porque tem um coração transviado. Meu Deus. Um bando de geração mole, Nutella, que não aguenta uma porrada na vida, que não aguenta bosta, desculpa a palavra. Eu tô bravo assim porque eu tive uma conversa nível hard agora com um cara da Itália, então eu tô na tocha. E aí você tem mulheres que procuram homens não para ser homem na vida dela, para ser filho. Hoje muitas mulheres estão procurando, encontram o cara, gostam do cara porque tem dó do cara, quer cuidar do cara. Aí leva um bebê para casa. Por que que então a Eva peca? Porque Adão não amou a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, de dar a vida por ela. Se a serpente seduziu Eva, aonde estava Adão? Que deveria dominar sobre todos os animais da terra. Não conseguiu dominar sobre uma serpente, porque não tinha coração alinhado. Nossa. Não tinha autoridade. Deixou a serpente seduzir a esposa dele. Ele que era para dominar todos os animais, deixou a serpente seduzir. A culpa é de Eva? A culpa é dele, desse safado sem vergonha. Por quê? Por que que é culpa dele? Aí o que acontece? Deus encontra ele e pergunta, de onde você tá? Ele fala, eu tô aqui escondido porque eu tô com vergonha. Eu tô nu. Quem que te revelou que você tava nu? Não sei. Aí começa a gaguejar. O que você fez? A sua mulher que você me... Olha só, a mulher que você me deu fez eu comer do fruto. Aí começa a colocar a culpa nos outros. Nossa. Aí começa a não assumir a sua própria vida. Aí chega diante de Deus para pedir perdão, começa a falar o porquê que você fez aquilo e justificar o porquê que você fez aquela situação. E no final das contas você não assume porcaria nenhuma da sua vida e você começa a colocar a culpa nos outros. Aí aqui Barnabé está dizendo assim, cuidado, irmãos, para que não se ache no meio de vocês um coração transviado pela incredulidade, levando-se a afastar de Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia. Quer dizer, uma pessoa que tem caráter alinhado com o coração de Deus, ele é uma pessoa que anima os outros, não que desanima. Sabe aquelas mesas de roda de conversa que você senta na mesa, você só fala dos outros. A pessoa só fala de fulano, só fala de ciclano, você viu isso, você viu aquilo. Até um certo momento você pode, porque a gente pode partilhar certos sofrimentos que a gente vive. Mas quando o assunto é só isso, fique esperto. Porque o teu coração já não está mais alinhado, o teu coração já não está mais centrado em você, está centrado fora de você, está centrado fora dos outros, e aí você começa a se tornar um perito muito bom para olhar o que os outros fazem e esquece de olhar a si mesmo. É muito bom como Adão começa a dizer, olha, Eva fez isso, fez aquilo, fez aquilo, e esquece que ele não teve a hombridade de guardar sua casa. Então, quando ele diz assim, ó, tornemo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Na verdade, ele está dizendo assim, gente, você fez experiência com Deus? Você caminhou com o Senhor? Aconteça o que aconteça, não desvie o teu coração. É o que diz a primeira leitura. Na verdade, o que diz Eclesiastes capítulo 2, quando diz, se preparares para o serviço do Senhor, se constante, prepara-te para a provação. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque quem muda de direção por qualquer vento que bate é uma pessoa que não é digna de confiança. E aí, claro que Deus nunca vai deixar de acreditar e nunca vai desistir de você. Mas em um relacionamento sincero e verdadeiro que Ele quer crescer e criar contigo, vai ser um relacionamento só de médico para paciente. E relacionamento de médico para paciente é assim, sempre tenho necessidade, o médico vai vir aqui de vez em quando me administrar. Já se eu tenho com Deus um relacionamento de amigo, ele não vai vir visitar eu de vez em quando, ele vai morar na minha casa.
ele vai ter a chave da minha casa, ele vai se relacionar comigo de verdade. Portanto, quando a serpente tenta Adão e Eva dizendo, é verdade que Deus falou para vocês, que se vocês fizerem isso aqui, comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar como deuses. Ah, Deus sabe que se um dia vocês fizerem isso aí, vocês vão, você entendeu? Aí entra a dúvida. Por que entra a dúvida? Falta de conhecimento de si mesmo. Porque o Salmo capítulo 8 diz assim, Senhor, como grande é o teu nome em toda a terra. Quando eu olho as estrelas, obra de tuas mãos, e a terra e o firmamento que criaste, as estrelas que fixaste no céu, eu pergunto, quem é o homem para Deus te lembrares? E aí diz assim, e o fizeste muito mais do que os deuses, acima dos deuses o colocaste e fizeste em glória e realeza. Quer dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus minúsculo, com D minúsculo. A serpente enganou Adão com aquilo que ele já era. Por que enganou ele por aquilo que ele já era? Porque ele já era, já participante da vida de Deus, portanto, Deus. E ele é enganado porque ele não conhece a si mesmo, seu coração não está alinhado e ele não conhece a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então, já assim, na primeira leitura, né, a gente vai refletir sobre esse assunto, é tomar cuidado. Como eu tenho vivido a minha vida, a constância, o meu coração, como ele está alinhado diante das situações, das circunstâncias. Nossa, rapaz, já deu uma lapada na mente da gente, meu Deus do céu, gente. Rafa, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante responder. Deixa eu procurar ela aqui. Eu achei bem persistente. Aonde Adão estava quando não percebeu que Eva não estava, que estava sendo tentada? O que Adão estava fazendo? Tava Enquanto. vagabundando, tava vagabundando. Tava preocupado com o umbigo dele. Eita, falo isso todo dia, pai. Todo dia eu falo isso aí. Eita, Deus. Tava preocupado com as coisas dele e não tinha entendido que ele tinha Morri, né? realmente casado, que realmente ele tinha alguém que era ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Ele não tinha entendido que não era para ele ficar apegado a dar nome aos animais, a cuidar e governar a terra, antes de mais nada, tinha que governar a sua casa. Tem um monte de gente que é muito bom para governar lá fora, sabe nem governar a sua própria casa, nem governa a si mesmo. Putz, que é isso, meu amigo? Você já acordou no veneno. Metralhador Ei, de jato. taralaba. Já pode acabar a live, né, galera? Porque, ó, depois dessa, tô no chão. Tô no chão. Mas, ó, Rafa, agora falando sério. Cara, tudo isso que você falou faz sentido porque a gente estava partilhando ontem, né, que a maioria das pessoas que nos procuram no particular para partilhar, né, para falar um pouco do que está passando, é problema com homem, é problema com o marido, é problema com o esposo, é a falta, sabe? As mulheres hoje, né, cara, as mulheres estão sofrendo. As mulheres estão sofrendo porque os homens não estão posicionados, né? Por isso que eu até comecei a ler o livro do Padre Adriano Zandoná, que é Curar e Restaurar o Masculino, porque eu falei assim, gente, o masculino, cadê os homens desse planeta? Cadê os homens dessa terra? Né? Porque os homens não se posicionam. Os homens, eles querem, o que eles querem? Uma menina falou que Adão estava jogando videogame, ou tava jogando bola com os amigos, ou tava no Zap Zap. Com certeza. É bem isso, cara. Eu conheço casais recém-casados, jovens, assim, igual nós, que o menino joga bola, tipo, 4 vezes na semana. Eu falei, mas gente, 4 vezes. O dia tem 7 dias. Aí eles têm 3 filhos. Aí 4 joga bola, sobra 3. Aí tem 3 filhos. Cadê o tempo pro relacionamento? Como que vai ter o tempo pro diálogo? Como que vai ter o tempo para crescer o matrimônio? Os homens não querem compromisso, exatamente. É isso que me deixa indignado também. Com o homem, a mulher ela é mais sensível, né? Ela é mais dócil a ouvir a voz do Senhor. Mas o homem, ele é mais eu acho que fala aqui, ó. Ó,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. O homem parece que ele é muito rebelde. Ou, não, não é rebelde, não, ele é frouxo mesmo, né? Ele é fraco. Acho que o homem é fraco. O homem é Sabe, frouxo. o homem é fraco. O homem não se posiciona, aí a casa está sendo desmoronada e o homem não faz nada. Acha que a mulher tem que se posicionar. Cara, olha a Vamos- inversão de valores. Olha o que está acontecendo no mundo, na sociedade, nessa geração, uma inversão de valores. Aí começa a colocar um monte de ideologia na nossa cabeça. Começa a confundir todos os cristãos. E aí os cristãos fracos caem na cilada que nem um trouxa. Pois é. E aí eu volto a falar pra mulherada, fiquem esperta, você que não casou ainda, olha bem seu namoradinho. Isso. O cara chega só com a monarca e monareta, mas o cara é que tem caráter, o cara trabalha, o cara vai te levar na garupa de uma bicicleta, mas esse cara vai cuidar de você? Uau. Às vezes chega um cara com um carro nervoso, o cara tem tudo, isso, aquilo, outro, mas e o que adianta você ter o mundo inteiro e não ter nada? Coloque o pé no chão. Tem umas meninas, cara. É assim. Já quer falar sobre isso? Vamos falar de relacionamento? E, ó, dá umas dicas aqui, Rafa. Ó, a Betânia perguntou: fazer o que nessa situação? Quais dicas você poderia dar para as mulheres hoje? Para Duas como coisas. ajudar esses homens? Aham, duas coisas. Primeiro, a mulherada. Tem uma mulherada. Acho que aqui na live não tem mulher assim. Mas tem uma mulherada, cara, que se acha a Angelina Jolie, a Marilyn Manson, sei lá, a pessoa mais linda do mundo. E que começa a exigir e acha que o cara tem que ser aquele do cavalo branco, o príncipe que chega, que vai fazer isso, fazer aquilo. Mano, se liga. Para. Coloca o pezinho no chão. Ai, mas porque eu sou assim? Ai, porque aí acaba ficando pra titia, não consegue arrumar um menino porque fica insuportável, que exige tanto, 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 tanto. Primeiro, alinha o teu coração e reconhece quem você é. Porque também tem um monte de mulher aí que acha que é a última Coca-Cola do deserto, hein? Vocês fiquem espertos. Depois fica reclamando que Deus não deu homem pra você. E caramba, que nenhum homem procura mulher que fica com encheção de saco. Comece a ser você e a olhar, ver o que as coisas acontecem. Tipo, por exemplo, olha pra mim. Quando eu comecei a namorar a Lilian, cara, eu não sou o cara ideal, bonitão que ela queria, de 1,90 m. Eu tenho 1,72 m, velho. Olha o tamanho da minha napa. Tá ligado? Eu sou feio pra caramba, eu não tenho problema nenhum de falar do jeito que eu sou feio. Só que eu sei quem eu sou. Uau. A minha beleza ultrapassa isso aqui que você tá vendo. E aí ela se apaixonou. Entendeu? Aí você chega. Esses dias pra trás eu tava conversando com uma menina, o cara tava gostando dela, mas o cara não era. Aí começou, mas ele é assim, ele é assado, ele é isso, é aquilo outro. Tudo isso do exterior, né? Eu falei assim, ele é trabalhador? É, o cara é formado, professor de universidade. Tem uma casa própria há muito tempo. Eu comecei a falar pra ela assim, você é formada? Não. Você tem casa? Não, mora com os pais. E você já estudou na vida? Não, não terminei nem o ensino médio. Mano, e você tá achando que você tá podendo, assim, tipo... Tá podendo, né? Só porque você é bonitinha, tem o cabelinho enroladinho aí, tá se achando toda bonitona, passa aí esses batom na sua cara, que você tá podendo. Minha filha, o bonde anda. Ai, então vai tomar banho. Não vem pedir conselho pra mim. Se quiser, vai procurar um padre. Eu não vou ficar perdendo tempo com você. Aí tá. Como reconhecer se o cara é um cara pra mim? Primeira coisa, você gosta dele? Você se apaixonou por ele? Se se apaixonou, tem que superar a paixão, porque paixão passa. Ele te dá segurança pra você gastar o tempo inteiro, todos os dias da tua vida, o resto da tua vida com ele? Essa pessoa vale a pena você gastar o resto? A primeira pergunta que você tem que fazer: essa pessoa aqui, vale a pena gastar o resto da minha vida ao lado dele?
Não vale, então não é pra você. Ele muitas vezes não é pra você porque você se acha melhor do que ele. E talvez ele não é pra você mesmo porque de fato não bate as coisas. Simples assim. Pé no chão. Ai, Rafa, mas meu namorado, esses dias pra trás, o meu namorado, ele esses dias pra trás ficou nervoso porque ele bebeu e ele me agrediu. Mas ele vai botar, né? Vai mudar o caramba. Já dá um pé na bunda dele agora. Ah, mas não pode. Eu criei na mudança as pessoas. Aham, vai nessa, vai. Se no namoro já fez isso, você vai ver o que vai fazer no casamento. Ei, Namoro é pra largar. Não é pra. Tem gente que começa a namorar já assim, vou casar. Já trata o namorado, por isso que tem um monte de gente que em vez de casar vai morar junto, né? Tem muito isso hoje em dia na nossa geração. Aí você fala, vai casar? Não, casar pra quê? Já estamos juntos. Aí vai morar junto, aí faz filho, aí vive uma vida de casar e tudo mais. Deu um BO qualquer, tipo assim, já larga. Por quê? Já vai sem compromisso. não tem constância? Não tem constância. Aí o salmo de hoje fala assim, ó. Que é o 94. Oxalá ouvisses hoje a minha voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que Ele conduz com sua mão. Qual que é a tua condição diante de Deus? Ovelha. Que é conduzida. Qual que é a minha tentação, às vezes? Por causa do pecado original, conduzir Deus. Às vezes, Eita, às vezes a ovelha lascou. quer dizer para Deus o que ele tem que fazer na vida dela. Nó. O pastor que sabe onde tem, é o pastor que sabe onde tem água, é o pastor que sabe que tem pasto, é ele que conduz para pastos verdejantes e o meu coração transborda. Né? Mas a ovelha esquece muitas vezes que ela não consegue nem tosar a si mesmo, não consegue nem comer, não sabe nem onde tem o pasto, aí começa a falar para o pastor o que o pastor tem que fazer. Qual que é a origem do pecado original? É quando eu começo a dizer a Deus o que ele tem que fazer na minha vida. Qual que é a origem do pecado original? É quando eu começo a dizer para os outros o que eles têm que fazer, o que é certo, o que é errado, que fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, meu marido faz isso, meu amigo faz aquilo, meu irmão faz aquilo, minha mãe faz aquilo, meu pai faz aquilo, tudo para fora, tudo para fora, tudo para fora. Perito fora, perito fora, perito fora. Esquece de olhar para miséria, para si mesmo e nas mudanças que eu tenho que fazer na minha vida sem esperar dos outros. Aí, o salmista, lembrando, fala assim, ó. Oxalá ouvisses hoje sua voz. Não fecheis os corações, ó. Fechamento de coração. Como em Meriba e como em Massa no deserto. Aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Veja, Deus fala, vocês me provocaram. Como que eles provocaram em Meriba? Quando eles reclamam que Deus não vai dar água, quando eles dizem que era melhor ter morrido no Egito, quando eles começam a apostatar. A apostasia é isso. É esquecer os feitos de Deus na minha vida e começar a jogar na cara de Deus as circunstâncias que eu estou vivendo agora. É colocar a culpa na tempestade de agora e esquecer que Deus está comigo no meio da tempestade e é Ele que acalma a tempestade. Em vez de eu dizer para Ele, Senhor, salva-nos, eu começo a dizer, por que você me colocou nessa tempestade aqui? Aí começa uma falta de maturidade espiritual, onde tudo começa a falar assim, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente está fazendo por isso. Nesse tom de força aqui, ó. Forte TD. De depressão espiritual. Que não conhece o Deus com quem anda. E começa a exigir de Deus que Ele possa mudar as circunstâncias. E esquece de pedir a Deus de mudar o meu coração diante das circunstâncias. Meu Deus, Rafa do céu. Deixa eu só dar uma pausinha de leve. Gente, se você ainda não compartilhou a live, compartilha. Batemos 400 pessoas, Rafa. Recorde mundial do Café com Jesus.
400 pessoas sendo Aleluia. evangelizadas e tomando uma lapada na cabeça, porque o Espírito Santo já chegou chegando. Ô Rafa, eu tava vendo aqui no Salmo, o Salmo praticamente responde, é a mesma fala da primeira leitura, olha aqui, é um povo de coração transviado, no versículo 10. E no versículo, qual é o versículo? Versículo 8, não endureçais os vossos corações, como você acabou de falar. É a mesma fala. Olha como um tempo, né? Foram escritos em tempos diferentes, né? O Salmo e a leitura de Hebreus. Como Deus tem que ficar repetindo, né? Por que Deus tem que ficar repetindo a mesma coisa? Né? O ano passado, tem vezes assim que a gente vai num retiro. Nossa, mas por que a gente tem que fazer a mesma pregação? Aquela pregação de conversão o tempo todo. Por que o povo não já está convertido para escutar um alimento do Rafa, assim, um alimento mais sólido, mais robusto, para dar um upgrade? Aí a gente fica fazendo aquela mesma pregaçãozinha do amor de Deus, porque o cara já está 10 anos na igreja e não se converte. Porque bebe leite, não quer comer comida. Porque é a síndrome do Peter Pan espiritual, né? Nossa. Fala um pouquinho dessa síndrome, eu gosto. Eu gosto. Nossa, a galera tem que saber essa síndrome aí, porque pode ter gente aí com essa síndrome, Rafa. A Pode síndrome do libertar umas Peter almas Pan hoje aí. espiritual é uma teoria minha, porque na verdade a síndrome do Peter Pan é uma síndrome ligada realmente, é uma síndrome que tem que ter tratamento, sobretudo com terapia, que a pessoa ela cresce, mas continua sendo criança, né? A história do Peter Pan é um adulto que é criança, que voa, que vive na terra do nunca, que tem a sininho, que qualquer coisa pega a varinha lá e transforma, faz o que tem que fazer, que tem sempre um inimigo, que é o Capitão Gancho, né? O Capitão Gancho, ele é o responsável por todos os maus que acontecem na Terra do Nunca. E o Peter Pan está sempre voando e fugindo do Capitão Gancho, porque o Capitão Gancho é o grande mal. Na verdade, o Capitão Gancho é só a consciência do Peter Pan para poder fazer com que o Peter Pan possa se tornar adulto de novo e assumir a vida dele. Mas o Peter Pan quer voar, quer brincar, o Peter Pan quer ter um caso mais ou menos assim com a menina lá que ele gosta, enfim. Ele voa para uma ilha deserta, ele tá, enfim, voando e não tem o pé no chão. Tá Aí cheio. o Peter Pan Meu espiritual Deus. é o cara e a menina é a galera que fica só no glória, 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 aleluia. E esquece que a glória de Deus, como vai dizer Santa Irineu de Leão, é o homem vivente. A glória de Deus não é os milagres dele. A glória de Deus é quando você volta o seu coração para o coração dele. A glória de Deus é quando você se alinha no céu. A glória de Deus é quando Satanás fica em choque quando ouve falar no teu nome, porque você é conhecido entre os anjos e os demônios. A glória de Deus é saber que você é habitado pela presença daquele que está sentado no trono. A glória de Deus não é o fato de que ele pode fazer as 10 pragas do Egito, abrir mar, fazer o caramba. A glória de Deus é o fato de que Deus, na sua essência, sendo grande, misericordioso, que sustenta o universo, poderoso, onipotente e tudo mais, entra em relacionamento com uma criatura tão pequena como a gente. Nossa. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é que um dia eu e você iremos pisar as escadarias aonde o teu anjo da guarda pisa todos os dias. A glória de Deus é que um dia o Filho de Deus se encarnou e assumiu a minha natureza. A glória de Deus é isso. Mas infelizmente tem gente que pensa que a glória de Deus é só levantar a mãozinha pro alto, vai, né? Repousar no Espírito. Repousei no Espírito, sou avivado. Sou convertido. Fui batizado no Espírito, sou profeta. Não, eu não aguento ter uma galera que se auto-intitula profeta, né? É. Eu sou profeta de Deus. Quem te falou que você é profeta? Já não é mais, já perdeu, já não é. Perdeu, ladrão, perdeu. Não é. Não é. Profeta corre da profecia. Profeta tem medo do que Deus coloca diante de você. O profeta só responde tremendo nas bases e Deus falando assim, ó, vai mesmo assim. Vai com medo mesmo. Porque é na fraqueza que eu manifesto a minha força. Agora tem gente toda aí cheia de si. Deus falou comigo. Deus me disse. Deus me falou. Falou caramba, é o seu coração soberbo, arrogante, que tá aí, ó, cheio de Adão, cheio de serpente, de veneno dentro do teu coração, achando que você tá se sentando, sendo tudo. Para, velho. Baixa a bola.
Ninguém é merecedor de nada, é tudo graça de Deus, Ele nos visita mesmo assim e Ele é grande por isso. Por que que o nosso Deus é diferente dos outros deuses? E por que que Ele tem autoridade na nossa vida, Vinícius? Simplesmente porque Ele, sendo Deus, fez o que nenhum outro Deus e nenhuma outra cultura fez. Se tornou homem. Se relaciona com alguém que é baixo. Porque quando você pensa em Deus, você fala assim, naturalmente Deus ele é poderoso, é inalcançável, é isso, aquilo outro. Então você já dá no automático, você já pensa assim, bom, Deus é tudo isso daí. Mas o que faz Deus ser diferente na minha vida? É que Ele, sendo tudo isso daí, Ele é meu pai. Papai. É meu papaizinho, que enviou meu irmão Jesus para cuidar de mim, que enviou seu Espírito Santo para derramar na minha vida uma vida que não tem fim. Ele se relaciona com aquilo que é insignificante para o universo. Quem sou eu? Quem sou eu quando olho o sol e a lua, as estrelas no firmamento que fixaste? Eu fico pensando, por quê? Mesmo assim, você fizeste um homem, Senhor. Salmo capítulo 8, de glória e realeza. Aí, por que de alguma forma, a história da salvação, a história de Israel ficou marcada por causa dessa reclamação aqui? Porque eles fecharam os seus corações em Meriba e em Massa, onde as águas eram amargas, e quando eles reclamaram que não tinha água e tentaram a Deus no deserto, aquele dia que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Vendo as obras de Deus, ora, o Deus que abriu o mar, o Deus que derrotou os 10 deuses do Egito com as 10 pragas, o Deus que conduziu, tirou da escravidão, fez tudo isso, escuta agora do povo que não tinha nem onde cair morto, que era tudo escravo, exigindo por que me levou embora do meu lugar de escravidão. Aí tem uma galera que fala assim, esses dias para trás alguém falou assim para mim assim, hoje eu briguei com Jesus. O meu relacionamento com Jesus é tão profundo que a gente é igual amiga, a gente briga. Eu falei, isso não é amigo de Jesus não, minha filha. Você não entendeu o seu lugar no relacionamento com Jesus. Tá lá, nossa. Eu brigo com Jesus mesmo. Você briga com Jesus? Você acha que Jesus ele pensa igual a você? Você acha que Jesus ele é culpado pelas situações que acontecem? Aí começa, é vontade de Deus na minha vida. Vontade de Deus, o caramba. Tem um monte de situações que não é vontade de Deus, coisa nenhuma. Coloca isso na sua cabeça. Muitas coisas são circunstâncias da vida, são consequências do pecado original do homem, são situações que as circunstâncias trazem. Deus está onde em tudo isso? Deus está com você nas circunstâncias. E, portanto, a vontade de Deus, na verdade, é que você se una, alinhe o teu coração a Ele, independente de qualquer coisa que você possa estar passando. Fulano, sei lá, fulano fez isso, ou situações aconteceram, foi vontade de Deus. Não foi vontade de Deus. Deus não quer que você fique passando por situações. Porque assim, aquilo que o apóstolo Tiago diz, Deus não tenta ninguém. Muitas vezes muitas vezes a gente tem a tentação de olhar para Deus e achar que Deus está tentando a gente igual Satanás tenta, cara. E não é assim. Meu Deus, mas então é a vontade de Deus. Por que Deus permite? Toda aquela coisa, aquela frase. Tudo que não é vontade de Deus é sob a permissão de Deus. É claro que é sob a permissão de Deus. Deus não pode interferir na liberdade humana. Uau. Você foi feito para a liberdade. Se tudo Deus tivesse que intervir para mudar destinos, nós seríamos marionetes, nós não seríamos donos da nossa própria vida. Por que Jesus... Se eu pudesse dizer assim, Rafa, a atitude ética de Jesus, a salvação como a consequência da salvação, o que ela trouxe para a vida ética humana? Eu poderia te dizer, Jesus veio devolver para você a tua vida, para que você possa cuidar, literalmente, governar a tua vida. Ele te colocou a tua vida nas tuas mãos de novo, para você governar a tua vida. Essa é a autoridade daqueles que estão em Deus. Aí você vai para o Evangelho. Lê o Evangelho aí. Lê aí o Evangelho. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe:
Se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: Não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Quando você vê essa passagem aqui, é um leproso. O estatuto do leproso era um cara que a lepra era tido como maldição, porque na época não tinha-se cura. E aí eles eram colocados para fora da cidade. Quem que decidia isso? O sacerdote. O sacerdote era o grande perito, porque não tinha médico, para entender o que era lepra e o que não era. E acontecia muita coisa assim, ó. Às vezes a pessoa tinha um problema de pele, que não tinha nada a ver com lepra, o sacerdote chegava e dizia: olha, você tem lepra. E colocava a pessoa, jogava a pessoa no meio dos leprosos. Às vezes aí a pessoa vai pegar a lepra mesmo. Então tinha muita gente inocente, coitado, que estava com um problema de psoríase, outra doença, que ficava leproso depois. Primeira coisa, esse homem cai de joelhos diante de Jesus. Reconhece quem é Jesus. Cai de joelhos. E fala assim, ó: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. O querer, e aí isso é a frase do querer que ele fala primeiro, antecipa a ação de Deus. É se Deus quer, é a vontade de Deus. Senhor, o senhor quer? O senhor pode. Aí o senhor pode falar: eu quero ou não quero. A gente está acostumado só com o sim, a gente esquece o não. E aí a gente fica chateado quando a gente recebe não na cara. Porque receber não, muitas vezes, é um momento em que eu tenho que entender, se eu falo que Deus falou não para mim, é o melhor para mim. Mas enfim, Jesus fala assim: eu quero. E aí Jesus, cheio de compaixão, porque quando Deus toca a nossa vida, Ele toca por compaixão e misericórdia. Ele estende a sua mão e toca nele. Um leproso era intocável, não podia se tocar porque você pegava doença. Jesus toca nele. E aí, imediatamente a lepra deixa ele e ele fica curado. O que Jesus fala pro leproso? Fala assim, ó: não conta nada para ninguém. Jesus sabe que ele vai contar porque Jesus devolveu a vida pro cara. Uhum. Mas Jesus fala assim: não conta nada para ninguém. O que eu quero que você faça primeiro? Você vai fazer o seguinte: você vai lá no sacerdote e se apresenta para eles, leva a tua oferta para ele certificar que você está curado. Só que ele vai no caminho contando para todo mundo. Quando a gente chega na frente do sacerdote, o sacerdote vê que ele está curado, o pau come para ele, aí por isso que Jesus não entra mais na cidade. Por quê? Começa já a perseguição dos sumos sacerdotes e dos escribas e dos doutores da lei, porque Jesus começa a quebrar uma tradição de exclusão, não somente social, mas espiritual daqueles que estão longe. Entendeu? Uhum. Por que Jesus manda para o sacerdote? Jesus vai falar assim, ó: o mesmo cara que fez com que você, querido, se tornasse na condição que você tá, você tem que chegar para ele curado e dizer que eu curei você. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Que as mesmas pessoas, que a mesma pessoa que te fez estar na condição que você está hoje, muitas vezes, Deus vai, quando você for curado, Deus vai te mandar de volta para elas. No perdão, no afrontar as suas próprias feridas e encontrar a tua vergonha. Eu nunca mais eu conheci Jesus, né? Então nunca mais na minha vida eu vou voltar naquele lugar. Não. Isso mesmo, Claudinha. Aqui no Rafael Brito, a Cláudia está falando aqui, ó. É no lugar da tua vergonha que Deus te chama. É na vergonha de Moisés no deserto, na sua fuga, que Deus o chama. É no medo de Jeremias, que não sabe falar porque é criança e balbuciente, que Deus o chama.
É na minha vergonha quando eu entrei bêbado naquela igreja de São Luís com a idade de 14 anos que Deus me chamou. A minha história é o lugar pelo qual Deus realiza milagres. E tem gente que tem a tentação de querer cancelar a sua história. Você só chegou até aqui porque você é um conjunto de histórias escrita pelo dedo de Deus. Incrível. O leproso Rafi, volta para alguém casa. Vai. Não, alguém comentou aqui sobre o seu testemunho com o Centro Espírita. Hum. Não sei se cabe. Eu não tô lembrado, eu não sei se já me contou. Quando eu fui no Centro Espírita pregar, Não sei, alguém falou aqui que foi muito tocado quando você falou sobre o Centro Espírita em alguma live, eu acho que Foi foi muito sobre o profundo. anjo da guarda, que eu, antes de conhecer Jesus, eu queria estar o tempo todo, assim, queria conhecer e tinha essa sensibilidade pro sobrenatural, né? Uhum. Então eu fui, ia muito no Isso, centro. de pregar. É o de pregar mesmo, a Fernanda tá falando. A Ah, Fernanda de pregar. É o que Ah, você não. pregou no Centro Espírita. Ah, foi uma vez que eu estava lá em Roma, eu falei com Jesus aonde ele queria que eu fosse, que eu não tivesse ido ainda. Aí eu falei, ó, já fui em tanto canto, já preguei em tanto lugar, onde eu não preguei ainda? Falei, onde que o senhor não me levou ainda? Aí eu senti, assim, uma emoção no meu coração, né? Você quer saber mesmo? Falei, quero, me manda. Você ainda não foi pregar, você ainda não pregou ainda no Centro Espírita, meu filho. Falei, Centro Espírita? Você tá falando Centro Espírita mesmo? Tá bom. É pra mim ir no Centro Espírita pregar? Falou, é. Falei, tá bom, aí, mas eu não conheço ninguém de Centro Espírita, como que eu vou fazer? Eu vou, mas e aí? Tem que pedir permissão pro superior, tem que perguntar pro padre se pode, enfim. E aí naquela semana eu me formei, eu defendi a tese do mestrado, e uma semana depois, assim, a amiga da Lília, uma prima da Lília me ligou pra ela e falou, Lília, Rafa agora é filósofo e teólogo católico, sabe que ele poderia vir aqui fazer uma formação para nós aqui no Centro Espírita? E eu e a Lília já estava jejuando por isso. Que aí ele falou para mim, não, ó, se é vontade de Deus, você vai, meu filho, você vai ser luz nas trevas, não tem que ser luz na luz. Aleluia. Falei, tá bom. Recebi a permissão do meu superior para ir. Fui como teólogo católico, nem missionário, falei que era. E antes de ir, eu quis ir lá conhecer, né? Para ver como é que era primeiro. Então eu fui uma semana antes. Aí sentei lá, eles fizeram lá a sessão deles, eles fizeram a meditação deles. Aí na hora de fazer a sessão deles, eles falaram assim, agora nós não vamos ter o passe. Nós vamos ter o passe. Todo mundo na fila aqui da direita. Aí eu entrei na fila, falei, eu vou ficar... Aí eu falei, sangue de Jesus, poder. Mas aí que entra essa coisa do coração alinhado. Interessante esse testemunho, porque isso aqui entra, né? Eu vou para Angola, me leva, leva-me. Eu vou mesmo, hein? Onde já teve uma profecia que eu e o Vinão vamos montar em avião por aí. Leva a gente para Angola. Recebemos ontem a profecia. Aí eu entro na fila e falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui invocando os anjos e o sangue de Jesus e debaixo da sua sombra e caramba, mas cheguei, entrei dentro do lugar lá para tomar o passe. Sentei, tava todos os médios lá, eu sentado no banco e eles assim. Falei, bom, agora eles vão fazer umas invocações, enquanto eles vão fazendo, eu vou fazendo orações de pregação, né? Tu que habita debaixo do Altíssimo, a nação do Onipotente, falando comigo. Rezaram o Pai Nosso e Ave Maria. Eu falei, uaxe, gente, o Pai Nosso e Ave Maria eu conheço. Tá chamando a mamãe aqui, uai? Tá bom, acho que esse pessoal aqui, eles igual o Paulo no Areópago, né? Eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então, beleza. Terminaram, saí e falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? Não é possível que o Senhor me trouxe aqui. O Senhor não vai usar desse vaso aqui para alguma coisa. Eu tô entrando no carro, me vem assim, não. Vai lá também dar um passe neles. Aí eu voltei. Eu tô perguntando aqui, o que é tomar passe?
Tomar passe ixi, tomar passe. Vai no Google, vai, não vou explicar isso aqui. Aí eu entrei pra dentro, falei assim pra moça que cuidava do centro. Eu falei assim, olha, na hora que vocês fizeram a oração pra mim, senti uma paz tão grande, que tá transbordando. E eu também sou médium, falando na linguagem deles. E eu senti muito forte de poder agradecer vocês, também fazendo uma oração e um passo para vocês. Vocês aceitam? Ela falou assim, claro, você é um missionário, um homem de Deus que viaja o mundo inteiro pregando o evangelho de Jesus Cristo, pode fazer. Então eu entrei de novo. Aí eu entrei dentro de novo do lugar onde tinha recebido o passo, da salinha. Aí eu falei pros médicos, agora vocês podem sentar, eu vou fazer o passo em vocês. Fecha os olhos, fecharam os olhos. Eu falei assim, Deus, se você ainda tá comigo, eu quero que você se manifeste para esse povo aqui como eles nunca viveram na vida deles, porque existe um único Espírito, um só Senhor. Que desça Pentecoste nesse lugar. E já comecei a rezar em línguas e comecei a tacar a mão na cabeça e pá, e profetizar e os caramba, tudo mais, no secreto, ninguém vendo, no meu coração alinhadíssimo com o coração de Jesus, feliz. Cara, aquele dia eu senti assim, Jesus feliz pra caramba, mas muito, 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 muito feliz, assim, tipo, meu moleque, eu senti Jesus falando assim, você é o meu moleque, cara, você vai poder pedir o que você quiser agora pra mim. Meu, cara, vai, assim, terminei, tô entrando no carro e vem o filho da presidente da federação ali. Falou, moço, deixa eu falar uma coisa pra você. Você jogou água quente na minha cabeça? Porque tá queimando tudo aqui. O que você passou em mim? Eu falei, não, meu filho, eu passei nada na sua cara, não tinha nada na minha mão. Não, tá queimando aqui assim, ó. E o cara chorava e ria. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá saindo. Ele falou assim, tem um transbordado dentro de mim, tá saindo. Eu falei assim, pois é, meu filho, isso aí que você tá experimentando é o poder do Espírito, que é a vida dos Espíritos. Uau. Só que eu falei assim, ó, quer experimentar isso mais? Semana que vem, domingo, eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita, tal, não vou falar o nome, aqui de Piracicaba. Tá bom, ele foi e levou quase todo o centro dele junto. Tinha mais de 160 pessoas, tive quase 200 pessoas no centro, quando eu cheguei. Nossa. Cheguei, com muito respeito, aqueles negócios lá, flor de Bach, incenso, aqueles negócios tudo. Falei sobre a teologia da comunhão dos santos. Falei assim, olha, o que vocês falam sobre espíritos, nós chamamos alma. O que vocês falam, o que Allan Kardec falava, não é nem isso aqui, que é a história da igreja. A gente teve santo que andou com as almas, que viu almas que visitou. Padre Pio teve falando, explicando, contando, não sei o quê. Falando da comunhão dos santos, que tem uma vida só, que nós temos que aproveitar essa vida, que não vai ter uma segunda chance, não. Fui falando da ressurreição em vez da reencarnação, falando assim, quem é católico aqui? Metade levantou, quase todo mundo levantou a mão, que é católico, que vai lá e depois vai na igreja. Falei, tá bom. Todo mundo aqui é batizado? Todo mundo aqui é batizado, beleza. Terminei, aí o dono do centro falou assim, hoje nós não iremos fazer o passe. Quem vai fazer o passe hoje é o Rafael. Aí eu falei, então tá bom, então. Todo mundo fecha o olho, eu levei um fundo musical, que é um fundo do instrumental do Veni Creator, Espírito. Liguei bem alto. Falei, fecha os olhos, e comecei a rezar, e comecei a pedir a Deus, e comecei a pedir para os anjos, e comecei a pedir para as almas, falando na linguagem deles. Falei, agora vocês podem fazer a fila. Eu tava com o óleo de exorcizado de São Charbel, e eu vou rezar por vocês. Fazia anos, hein? Que eu não via fogo descer daquele jeito. Ora lá. Nego caindo no chão, no repouso do Espírito. Pessoas fazendo experiência com Deus, chorando, tendo contrição, emoção de Deus falando. Pessoas que viveram profundamente uma experiência com Deus e o Espírito Santo descendo, hein? Isso é uma cachoeira caindo na cabeça do povo. E eu assim, ó, só testemunhando o pau comer e Deus assim, abraçando a galera. Uma senhora
surda voltou a escutar. Deus curou uma mulher que era Meu surda. Deus. Surda. Uau. Voltou a escutar. Uma mulher que, por causa da diabetes, tinha perdido uma parte da visão, voltou a enxergar. E aí Deus começou a fazer tantas coisas, milagres mesmo, curou, fez um monte de coisa. Beleza, voltei para Roma. Daqui a pouco recebo uma ligação de algum tempo depois do padre responsável aqui da evangelização da diocese. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi no centro espírita? Coração meio aqui, ó. Falei, vixe, tô lascado, velho. Teólogo, missionário, foi no centro espírita? Não pode. Eu vou tomar uma chamada do padre. Falei, ai, padre, eu fui, mas eu fui a título pessoal. Não fui... Já comecei a me justificar. Ele falou, não, calma, tá tudo bem. Porque tem mais de 30 pessoas que vieram aqui na cura e pedir para voltar para a Igreja Católica. Oralabassore, cantaralabas. Aleluia. Foi Esse isso é que o aconteceu. Esse é o evangelho do leproso, Rafa. Putz, você acabou de colocar na prática o evangelho. É Do verdade. evangelho de hoje. Verdade. Meu Deus, depois dessa, paz e bem. É isso mesmo. Foram falar com o sacerdote. Olha, eu voltei, fui curado, voltei pra igreja. Uau, velho. Meu Deus. Que E se me incrível. chamar, eu vou de novo. Nossa senhora, papai. Eu tô esperando alguém me chamar pra mim ir numa biqueira. Alguém conhece algum traficante aí pra mim poder ir pregar numa biqueira? Me leva. Ó, eu vou junto com você. Só pra interceder, porque, ó, tô zoando. Ó, nossa, eu também. Eu gosto dos irmãos. É da hora, é da hora. É isso, gente. Tem Aleluia, coração... é isso. Quem tem um coração alinhado com Deus, quem tem um coração que não é desvirtuado, um coração sincero, não importa o lugar onde você tá, velho. Deus está contigo e Ele vai realizar prodígios onde você se encontra. Gente, alguém escreveu, peraí, eu escrevi, eu tô cagado. O que é isso, gente? Muito bom. Ó, a Erika falou que tem biqueira aqui em Ribeirão. Tem várias, né? Só não conheço mais os caras, né? Mas eu ia aqui, ó, no Parque São Sebastião. Né? Quando eu era jovenzinho, eu ia lá na biqueira pegar droguinha. É isso aí. Não era ruim, hein? Falei pra eles esses dias aí. Eu contei meu testemunho. Isso aí. Muito Top, bom. vamos dar uma moradinha de leve, só pra mandar a galera pra trabalhar com fogo do espírito. Ah, não, antes disso. Uhum. Vamos dar uma tarefa pra eles, Rafa. Diante Vamos. disso que a gente partilhou hoje. Eu tava baixando um download aqui de uma tarefa. Sim. Não sei. Sim. Primeira coisa, pega esse evangelho e coloque em prática. Quando você terminar seu dia hoje, fale com Deus, pergunte a Ele, deixe sua consciência te ajudar, pensando em quantas vezes você desalinhou teu coração da presença do Senhor. Veja e peça para Jesus te ajudar a entender como que a tua vida ela tem sido pautada. Se é você que tem desenhado o caminho ou se você tem deixado Deus conduzir tua vida. E coloque em prática isso hoje, dentro desse testemunho que eu falei agora, que me pediram para falar, que eu não falo muito, porque eu tenho que tomar muito cuidado nas redes sociais, que as pessoas não entendem muito essas coisas. Se tem alguém na tua família que por causa da tua religião, por causa do modo como você vive como católico, em vez de tentar salvar a pessoa pelo testemunho, muitas vezes tentou pela convicção. Não é com palavras, viu, que a gente vai salvar ninguém, não. É com o nosso testemunho, com o nosso modo de viver, com o nosso jeito de viver. Queria também aproveitar para convidar todo mundo, todo dia meio-dia e 12 na minha live, também no estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que batalha comigo. Nós estamos estudando o livro do Êxodo. E eu vou falar um pouco sobre essa realidade da libertação. Hoje nós vamos rezar lá um pouco, quebrando o pau lá. E para quem quiser se tornar meu aluno na comunidade de estudo São Rafael, aprendendo teologia, filosofia, espiritualidade e tantas outras coisas, se inscreva na comunidade de estudo São Rafael, que vai ter muita novidade ali. Enfim, depois a gente se fala mais lá nos grupos de WhatsApp. Mas vamos orar. Yes.
Só para responder a pergunta da galera, toda live do Café com Jesus, ela fica salva no meu canal pessoal do YouTube, né? Uhum. Acaba a live, a gente já sobe pro canal do meu YouTube, não do da Cola de Deus, do meu pessoal lá. O link tá na bio, na verdade o link que tá na bio é da minha pregação, mas você que não tá no grupo do WhatsApp, me manda um direct no @Vinão Colo de Deus aqui, que eu te mando o link para você entrar no grupo, e lá no grupo a gente manda a live salva no canal do YouTube. Tem uma pergunta aqui. O que faço com uma nova que diz ser as duas opções, católico e espírita? Simples, você tem que escolher o que você quer fazer, não pode servir a dois senhores. Então, né? É isso aí, simples. Os católicos que vão para o centro espírita é por falta de conhecimento, né, Rafa? Com Falta de certeza, pastor, falta de tudo, ensinamento, né? tudo. Ó, só pra você ter ideia, por exemplo, o presidente do lugar um dia me disse assim, eu era católico, eu fiz tudo. Sabe por que eu deixei de ser católico? Porque o Espiritismo me ensinou uma coisa que eu não tinha aprendido lá. E aí ele contou, cara inteligente, ele falou assim, ó, eu tinha um amigo que era traficante, e eu era muito amigo dele, mas eu não era, e ele morreu, foi assassinado. E a mãe dele chorava sempre pela morte dele. E um dia eu perguntei pro padre, padre, o fulano, ele morreu, ele tá no céu? O padre falou, não, ele tá no inferno. Porque ele levou muita gente pra morte. E a mãe dele que morreu? Com certeza foi uma mulher que tá no céu. Aí ele fez essa pergunta pro padre assim, padre, como que uma mãe pode estar no céu, feliz da vida, sabendo que seu filho tá no inferno? Aí o padre tipo, gaguejou e falou assim, meu filho, isso é mistério de Deus. Ele falou assim, pois é, isso, eu não consigo entender esse Deus que faz o céu para uns e coloca no inferno outros. Claro que eu não vou entrar em detalhe aqui, tá, gente? Essa foi a dúvida dele. E aí ele falou que no Espiritismo ele encontrou a resposta. E aquilo me deixou assim, falei, cara, que interessante, né? Quando a gente tem os ídolos e a gente faz com que Deus se torne a minha imagem e semelhança, não eu a imagem e semelhança de Deus, e começa a dizer o que Deus é, o que Deus faz, o que é o pecado de Adão e Eva, na verdade, o pecado original, e dizer o que é bem e o que é mal. A igreja não fala que ninguém está no inferno, gente. O inferno existe? Existe. Posso ir para lá? Posso. Mas quando uma pessoa morre, a pessoa foi um safado a vida inteira, fez um monte de besteira a vida inteira, foi infiel, largou o filho, foi lá mesmo. O que a igreja faz no dia da morte da pessoa? Tem as exéquias. Já viu o rito das exéquias? O rito das exéquias é o momento inteiro pedindo misericórdia. É o momento inteiro pedindo para Deus abrir as portas do céu. É o momento inteiro pedindo para que os anjos venham buscar aquela alma. Porque a igreja intercede pela salvação das pessoas. Enquanto isso, nós temos um problema sério. Tá o Frei aqui, que está com a gente, né? Nós temos uma tentação muito séria de dizer para as pessoas o que elas estão fazendo, para onde elas vão parar, e ameaçando elas com o próprio evangelho. Usando o evangelho, que deveria ser caminho, verdade e vida, como caminho para o inferno. Instrumentalizando a palavra de Deus, colocando medo nas pessoas, dizendo para elas que se elas não fizerem tal e tal coisa, elas vão se perder. Como se eu soubesse, olha, colocando no lugar de Deus, como se eu recebesse uma potestade do alto para dizer quem vai para o inferno e quem não vai. Então o pecado daquele sacerdote, que eu nem sei quem é, em ter perdido aquela alma, foi simplesmente dizer o que não era competência dele, mas é uma competência de Deus. E se ele tivesse seguido aquilo que a doutrina verdadeira fala, ele diria, eu não posso te explicar isso, mas eu posso dizer para você que Deus é misericórdia. E que Deus, se essa mãe que sabe dar boa coisa aos seus filhos, quanto mais o teu Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que o amam. Por isso que existe purgatório. Segunda chance. Rafa, também, só para também te finalizar com uma pergunta que foi que você falou bastante hoje,
sobre o que é um coração alinhado. Algumas pessoas ficaram com dúvida. O que é ter um coração alinhado com Deus? O que é alinhamento? Uma coisa besta. Por exemplo, é uma sintonia. Quando você pega o rádio, para você alinhar, você quer pegar lá a Rádio Canção Nova, sei lá. Você vai girar, você vai sintonizar, você vai procurar na meio da chiadeira até chegar no momento justo para você poder escutar a voz do locutor. Isso é alinhamento. É o teu coração em sintonia com o coração de Deus. Alinhamento é a linha do telefone. Você pega aqui o telefone aqui, você disca o número, você vai falar lá no Mato Grosso. Por quê? Porque tem uma linha que liga você e aquela pessoa. Como que eu consigo esse alinhamento com Deus? Relacionamento, intimidade, amizade. Sabendo que Deus, Ele é uma pessoa que quer relação comigo. Simples assim. Ele não é um ídolo. Semana que vem a gente vai falar sobre ídolos. Top. Filipenses 2,5 fala assim: tende vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Isso é alinhamento, né? Isso é ter um coração alinhado com o coração de Deus. Ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Quando você for fazer uma escolha, tomar uma decisão, pergunta: Jesus faria isso? Jesus tomaria essa decisão? Será que seria o que eu vou decidir? É vontade de Deus ou é minha vontade? Que o Rafa falou a live toda, né? Então, depois, assistam a live de novo, né? Ela vai ficar salva no meu canal do YouTube. Assistam a live de novo. A gente precisa terminar. A gente tem 5 minutos, Rafa. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te benzemos por esse dia. Obrigado pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor olha para nós, não por aquilo que somente que nós fazemos e pelas circunstâncias, mas o Senhor permanece aqui, o Senhor ficou aqui com a gente. Obrigado pela tua companhia, perdão pelas vezes que nós não reconhecemos a tua presença constante, perdão, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e nós muitas vezes não reconhecemos. Nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor combate a nosso favor, é o Senhor que vem e fica e é o nosso refúgio. Obrigado por cada pessoa que está nessa live, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo coração sincero e desejoso de te encontrar. Dê fome de ti, dê-nos sede de encontrar a tua palavra e que nós possamos ser insaciáveis em buscar a tua presença e que nós possamos reconhecer sempre, todos os dias, que tu és o nosso Deus e nós somos o teu rebanho. Amém. E o Senhor é nosso pastor. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço que você coloque desejo no coração dessas pessoas que estão aqui ao vivo, as pessoas que vão escutar depois, que o Senhor coloca desejo no coração delas por intimidade, por comunhão com você, Espírito Santo. Você é o enviado por intermédio de Jesus aos nossos corações, a todos os corações da humanidade. O Pai envia o seu Filho para salvar toda a humanidade. Todos são bem-vindos, todos são os convidados. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que você injete, implante um desejo ardente de intimidade com você, Espírito Santo. Que a partir de hoje, nesse dia, pessoas começam a viver Mateus 6,6 no quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus e não com outras pessoas. Você tem algo para falar, algo para desabafar, que desabafe na presença do Espírito Santo, desabafe na presença de Jesus Eucarístico no sacrário. Mas que a partir desse momento, pessoas começam a ter comunhão e relacionamento com Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Bora pro print, faz um sorrisão aí top da Helenha. Tira o print aí, galerita. Tirei o meu aqui, brabão. É isso aí, meu povo. É isso aí, Beijo gente. no coração, foi poderosíssimo, né? Muito Amém. mistério de Deus. Segue o Rafa aí, entra na comunidade de estudo São Rafael. Você vai voar, você vai decolar. Se você tá com sede, fome da verdade, entra na escola do Rafa que você vai decolar. Você vai alçar voos mais longe, como nós recebemos a profecia ontem, né? Nós vamos viajar para lugares que a gente nem imagina. E também eu quero deixar essa profecia, que você vai voar
de forma espiritual a lugares que você nem Amém. imagina. Você vai ter palavras poderosas na boca para evangelizar, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para salvar seu bairro, para salvar sua cidade, no poder do nome de Jesus. Então Grupo você do tem WhatsApp, é só mandar um direct. isso. Você tem o café com Jesus e comigo é o almoço, né, com Jesus. Almoço com Jesus. Meio-dia e Isso aí, 12. 12 e 12, meio-dia e 12 no Instagram do Rafa. É Valeu, isso aí. gente. Excelente Valeu. quinta-feira. Valeu, é nóis.